Rubens Gleiser é professor de graduação e do mestrado profissional em Teoria do Direito Público. É coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito São Paulo. Nesta entrevista, teremos um olhar meticuloso sobre o comportamento do judiciário na cena do Estado brasileiro, suas tendências e desafios. Olá, é um imenso prazer estarmos aqui para conversarmos com o professor Rubens Gleiser. E nesse contexto, professor, eu gostaria de inicialmente agradecer a sua presença aqui. É um programa que procura debater o Brasil e certamente temos muito a observar e a debater aqui entre nós. Professor, começaria com uma pergunta que diz respeito ao seu livro Catimba Constitucional. Este conceito é muito interessante, é um conceito que, se não me engano, inclui outros conceitos do direito constitucional americano e vamos dizer, traz isso para um debate brasileiro, que é o que a gente sempre gosta de ver na academia. E a pergunta que eu faço é: o que é catimba constitucional? E muito obrigado, fico muito honrado pelo convite. Um abraço a todos que nos veem, que nos ouvem. E é uma felicidade enorme para alguém que, como eu, fiquei estudando por muitos anos o STF, o objeto, poder produzir algo que é discutido e tem algum tipo de impacto no debate público. E esse livro ele surge de uma demanda justamente do debate público, em que muitas vezes eu tinha que me posicionar na mídia, em algum momento, sobre diferentes ações dos ministros do STF, e perguntar, mas isso pode? Isso não é estranho? E tentar fazer referência se aquilo estava autorizado ou não pelas regras, ou se era o que costumava acontecer, ou normalmente que não era o caso, né, era coisas totalmente inéditas que nós vimos no país ao longo dos últimos anos, era um pouco insatisfatório. Então, o que eu fiz foi adaptar, eu comecei a dialogar com uma parte da literatura norte-americana que olha para esses dados, para esse tipo de ato estranho que a gente vê na vida política, que não é uma crise, mas que também não é normal, que gera essa situação de mal-estar, de constante estranhamento. E minha primeira ideia era traduzir ela, né, para a gente. Né? Nos Estados Unidos eles falam muito em constitutional hardball, que é meio que uma jogada de beisebol. Eu falei, mas beisebol aqui não adianta nada, não vai esclarecer nada, e comecei a pensar em futebol. E vi que a ideia do futebol não é só uma tradução, ela é uma metáfora melhor, porque a política parece muito mais com um jogo de futebol do que com um jogo de beisebol, né? No beisebol você tem quem está atacando, separado de quem está defendendo, tem rodada, cada um tem um lugar, e no futebol é tudo muito dinâmico, tem jogadas individuais, coletivas, tem o contra-ataque, e a política tem essa coisa, esse tom dinâmico. E a ideia da catimba constitucional é justamente conseguir identificar um certo tipo de ação nessa política, nessa alta esfera da política, que está de acordo com as regras, de alguma maneira. Então, você olha, não é proibida ou não é claramente proibida, mas que parece que tem um déficit de legitimidade muito grande. É aquelas coisas que falam assim, poxa, isso não devia ser permitido, ou isso parece ser uma burla à regra. E a catimba constitucional, assim como a catimba no futebol, ela faz parte do jogo. Né? Nós temos grandes lances que foram feitos com catimba, e nós achamos que os jogadores foram excelentes, e assim como existem lances de catimba constitucional que você só admira a capacidade do agente que conseguiu fazer aquela burla, a complexidade do jogo. Mas o problema que a gente tem na catimba constitucional é que se os agentes começam a fazer muito isso, eles começam a recorrer muito a isso, você começa a ter uma deterioração do jogo. No nosso caso, o excesso de catimba constitucional, a repetição da catimba constitucional, desse tipo de volta que se dá nas regras, né, o que na advocacia se chama de chicana ou coisa do gênero, acaba gerando uma deterioração do ambiente institucional, da qualidade democrática, da previsibilidade, da segurança jurídica e das garantias individuais. Então, o que eu tento narrar no livro é esse movimento curioso em que o Supremo contribuiu para a deterioração do nosso ambiente institucional. Professor, eu sou um grande estudioso do Supremo Tribunal Federal e, em cima disso, não somente do ponto de vista factual, ou seja, daquilo que acontece, mas
também das consequências jurídicas. O senhor acha que esta catimba constitucional, usando o conceito que o senhor desenvolveu, é o maior risco do Supremo Tribunal Federal? E, dentro desse contexto, eu perguntaria qual é a maior contribuição que o Supremo tem dado ao Brasil. Bom, eu acho que o problema da catimba constitucional é uma pergunta muito boa que você faz, Francisco, porque ela tem essa cara de ser algo inofensivo, de ser um pouquinho de malandragem, de dar um jeito, ou é um jeito esperto de sair de uma situação difícil. Mas para o Supremo Tribunal Federal isso é um problema especial, porque essa malandragem, essas saídas por fora das regras, são percebidas pela população, pela comunidade jurídica, pelo mercado, pelos agentes relevantes em geral, como jogadas políticas. E é um problema gigantesco para o tribunal ser percebido como político. Se ele recorre muito a essa saída, ele tem a percepção de que ele é mais político do que jurídico. E isso, para o STF, é um problema gigantesco. Por duas frentes, né? Ele começa a sofrer dois grandes riscos. Um deles é que ele passa a correr o risco, com essa perda de autoridade, que as suas decisões não sejam cumpridas. Vocês vão reiterando essa atitude política, o dia que a decisão deles desagradar demais, você abandona aquela ideia de que decisão judicial não se discute, se cumpre, e aí começa a ter enrolação para cumprir. E daí cada um vai escolhendo a enrolação que melhor lhe aprover. Um vai dizer, é uma decisão monocrática, vamos esperar todo mundo falar, ou espera ser outro tipo de ação, ou vamos ver se eles acham que é isso mesmo. E aí o pessoal começa, os outros atores políticos começam a criar todo tipo de desculpa para não cumprir com as decisões do Supremo. Então, uma perda de autoridade muito severa e descumprimento das decisões, que bagunça muito o jogo. E o outro risco é que um tribunal frágil, quando ele precisa se deparar com outros poderes que estão muito fortes, seja no legislativo, seja no executivo, ele começa a sofrer um risco de retaliação. Então, o Supremo pode exercer muito poder com uma certa facilidade entre 2015 e 2018, porque o poder político, o campo político estava em frangalhos. E o que você tem é um cenário diferente a partir de 2019, com a eleição do Bolsonaro, em que você tem um chefe do Poder Executivo de caráter mais populista e hostil à autoridade do Supremo ou às instituições de controle, do modo geral, que ameaçou já algumas vezes fazer retaliações do tipo, diminuir os poderes, que seria assim, a versão moderna de fechar o tribunal. Hoje em dia nenhum país pode fechar uma corte constitucional porque você tem sanções econômicas de todo lado pela comunidade internacional, mas você pode aposentar juízes, você pode aumentar a composição para diluir, e nomear só ministros que estão do seu lado, você pode retirar poderes por meio de reformas constitucionais. Então, um risco que você tem não é só para o STF, no primeiro lugar para o STF, mas é para um desequilíbrio geral da separação de poderes. É o que faz, e é por isso que é tão grave, porque transforma um ambiente democrático, sem a gente perceber, sem nenhum tanque na rua, em um ambiente não democrático, num ambiente autoritário, um ambiente de crise constitucional deflagrada. A contribuição que o Supremo tem dado nesse ambiente tem ocorrido nesses esforços de tentar, de alguma maneira, diminuir essas decisões monocráticas radicais, de ser manchete o tempo todo, de usar a mídia tão ostensivamente, e tem feito um papel importante no controle dos atos do Executivo durante a pandemia, especialmente quando você tem um desequilíbrio da relação federativa. O Supremo tem feito um papel muito importante de manutenção do equilíbrio federativo no país, e isso é importante para evitar uma deflagração de uma crise política mais severa. Mas, professor, fazendo uma provocação, hoje, nesse atual momento, nós estamos verificando que o Supremo está entrando no mérito se os estados e alguns municípios, ou seja, de fato utilizaram recursos adequadamente em termos da vacinação contra a pandemia. De outro lado, nós tivemos há não muito tempo atrás medidas judiciais também emanadas pelo Supremo, impedindo a posse de ministros, intervindo em diversas esferas
do Poder Executivo, como no caso da posse do delegado-geral da Polícia Federal. O senhor não acha que existe um ativismo excessivo do Supremo? É a primeira pergunta. E a segunda, que eu gostaria que fosse respondida conjuntamente, o senhor acha que esse ativismo judicial do Supremo, ele é um mau exemplo para a própria estrutura do judiciário? Você sabe, Francisco, o termo ativismo, ele é complicado porque às vezes o pessoal chama de ativismo as decisões que não gosta e passa como normal as decisões que agradam, né? Então, o que a gente está chamando exatamente de ativismo? Num cenário como o nosso, uma Constituição que tem tantas previsões de direitos e num ambiente que tem tanto conflito entre poderes, a Corte Constitucional é chamada e tem que decidir o tempo todo sobre um monte de coisas. O ambiente de crise é um ambiente muito demandante para cortes constitucionais. Eu acho que a acusação que é mais certeira nisso é a de falta de coerência e de previsibilidade. Então, até hoje, o Supremo, com seu longo histórico aí, nos últimos anos, de uma interferência robusta em nomeações da administração pública, não deixou claro quais são os critérios para fazer isso. Então, impediu a nomeação do Lula, mas não do ministro do Temer. Está me fugindo o nome, que era o mesmo motivo, que era o caso de investigação. Barrou a Cristiane Brasil no governo Temer, porque tinha pendências trabalhistas, e daí não podia assumir a pasta do Ministério do Trabalho, mas deixou, me fugiu o nome, a diretora da Fundação Palmares, que deu declarações contrárias à finalidade da instituição, assumir. Então, o que me parece que quando ele toma essas decisões e ele não dá os critérios claros, ou quando ele é incoerente, ele traz essa tonalidade de que é política, que, poxa, não é uma regra que está fazendo isso, não é a Constituição que está exigindo que barre ou não barre, mas parece que é voluntarioso. Então, o grande pecado do Supremo, nessa história, é a falta de coerência, porque tudo ganha ares de voluntarismo, seja nas decisões monocráticas, seja no plenário, porque o que podia ontem não pode amanhã e volta a poder. O debate nos últimos anos que teve sobre prisão em segunda instância é exemplificativo disso. Não mudou a regra, não mudou a lei, não mudou a Constituição, não mudou sequer a composição. No entanto, o Supremo mudou de posição 3 vezes, uma questão que foi caótica para o ambiente político. Então, acho que o grande pecado, né, é a inconsistência, é a incoerência, e isso que traz essa imprevisibilidade. E o senhor acha que isso é um mau exemplo para a própria estrutura do judiciário, para a primeira instância, segunda instância e assim por diante? Eu acho que é uma via de duas mãos, né? De um lado, você tem toda a razão, né? Se o tribunal de cúpula do país age com essa imprevisibilidade, se ele não coloca para si os rigores de ser coerente, de não poder tomar uma decisão que ele não gostaria de tomar, isso se espalha. Isso é um grande exemplo para os outros tribunais superiores, tribunais em instância estadual, intermediária e juízes de primeira instância. No entanto, acho que os ministros do STF, eles são fruto desse nosso ambiente, em que, do modo geral, eles não são muito diferentes, né? Não é que eles destoam do nosso ambiente, do modo geral. Nós temos um ambiente de formação de uma elite jurídica que não foi parceira e não é capaz no projeto de desenvolvimento do país. Né? No campo da magistratura, a faceta visível disso são os juízes voluntariosos. No campo do mercado, são os gerentes jurídicos que só falam não, que não conseguem resolver um problema, que não estão junto ali na mesa para entender do negócio. Então, nós temos aí um déficit de qualidade na formação mesmo da nossa elite jurídica, do modo geral, que torna esse nosso ambiente aí propício para ministros, para juízes, magistrados de toda ordem que agem assim. Então, você fala assim, eu odeio o Supremo, troco todos os ministros. Não vai mudar muito a situação. Eles são representativos da cultura jurídica, do material que nós temos aí hoje. Nós precisamos resolver alguns problemas de fundo. Eu vou mudar o assunto, mas também no mesmo tom. Vamos falar um pouco de corrupção.
O Supremo Tribunal Federal assumiu um papel muito relevante na questão da corrupção, na medida em que julgou o caso do mensalão e a maioria das medidas e das decisões relacionadas à Lava Jato, de um modo ou de outro, acabaram passando pelo Supremo Tribunal Federal. A pergunta que eu faço é, este papel, vamos dizer, penalista, esse papel de criminal, do direito criminal no Supremo, também não lhe parece uma distorção institucional relevante para o Supremo? Acho que, Francisco, a sua provocação é muito interessante, porque diz o seguinte, olha, uma corte constitucional tem que gastar mesmo tanto tempo com questões penais, e se você for ver o que aconteceu nos últimos anos, as nossas questões de separação de poderes, inclusive, foram moldadas por questões penais, não eram grandes questões de política pública. Era se o senador podia ser preso ou não, se podia cassar o mandato do parlamentar ou não. Então, em certo sentido, parece uma distorção, né? Nós não queremos que a Corte Constitucional fique gastando tempo com processamento penal. No entanto, isso parece um reflexo, mas a gente tem um ambiente no qual você tem altos membros da política agindo de uma forma delinquente. Gente com muito poder financeiro, gente com muito poder político, agindo de uma forma delinquente no país. O foro privilegiado, que é um sistema bastante problemático, é importante lembrar que ele não é só um escudo, né, para políticos. Ele é uma proteção de estabilidade dos mandatos parlamentares, para evitar que um poder, por exemplo, executivo, queira tomar conta do judiciário para mirar seus inimigos políticos e tirá-los do jogo, como acontecia antes. E aí, essa instabilidade do Supremo fez com que o foro privilegiado, que por um tempo foi considerado uma proteção, uma garantia de impunidade, do mensalão até o auge da Lava Jato, digamos, 17 e 18, foro privilegiado era visto como certeza da condenação. Então, os políticos mesmo quiseram deixar de ter o foro privilegiado, e agora está nesse lugar, com o fim da Lava Jato, está nesse lugar ambíguo. O preocupante é que, nesse tempo todo, o judiciário parece não ter encontrado o seu papel no que é o combate à corrupção. Uma parte importante do combate à corrupção tem a ver com transparência, tem a ver com previsibilidade, tem a ver com instituições fortes. E o que o judiciário fez, de alguma maneira, o Supremo teve sua parte, mas acho que a Lava Jato também, foi dizer assim, não, se nós acreditamos muito em algo, nós podemos mover mundos e fundos para ir atrás disso, porque o fim vale a pena. E uma hora pode ser para ir contra a corrupção, outra hora pode ser contra a corrupção de alguns. Então parece que o judiciário, do modo geral, errou, porque quis ter um protagonismo onde não é para ter. O protagonismo no combate à corrupção é montar um sistema de prevenção. O executivo e o legislativo devem, para a sociedade brasileira, um sistema melhor de contratação pública. E isso não veio na esteira da Lava Jato, porque o judiciário quis assumir para si um protagonismo que não era dele. Professor Gleiser, mas tem aí um tema também correlato a esse, ou paralelo a esse, e com grandes imbricações, que é o tema da proximidade do Ministério Público com o juízo, né? Esse julgamento da Lava Jato de ontem a respeito da participação, da divulgação das escutas e das mensagens, aliás, trocadas entre o Ministério e o ex-juiz Moro, colocou em perspectiva dois temas relevantes. O primeiro é essa proximidade ou uma certa adesão automática às teses da acusação. E a segunda, verifica-se pelas mensagens que o juízo de primeira instância, do juiz Moro, acabou fazendo apostas certeiras e, às vezes, manipuladoras em relação ao Supremo Tribunal Federal. O senhor não acha que essas relações entre Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, ou as instâncias em geral da Justiça, deve ser repensada ou deve ser analisada? Olha, é algo que merece análise,
e acho que é o seguinte, quem está do lado das instituições, de uma maneira, instituições fortes são o elemento fundamental para combate à corrupção e desenvolvimento econômico, social e político, sabe que a estrutura fundamental para evitar esse tipo de problema é o devido processo legal. É o nome dos advogados para dizer o seguinte, que, olha, tem um monte de regrinha para dizer como que você pode chegar na casa do fulano, que tipo de prova pode ser utilizada, depois de quantos recursos acaba o processo, quando que o sujeito fica livre, quando que o sujeito fica preso, quando que pode confiscar a casa, quando pode executar uma dívida, quando decreta a falência, como que tem que ser o quórum de votação para o plano de recuperação judicial. O devido processo legal é reafirmar um pacto em torno dessas regrinhas procedimentais. E por que é civilizatório? Porque nós temos uma sociedade que nós não temos como imaginar que nós vamos concordar sobre as coisas mais importantes. Nós discordamos de maneira apaixonada e violenta sobre aspectos centrais da nossa vida. A conquista do Estado moderno foi dizer o seguinte, olha, tá bom, a gente não precisa concordar se pode aborto ou não pode aborto, se fulano tem que ser preso agora, ou como que a pena é de vida ou não é, mas a gente entra em acordo com o processo pelo qual essas decisões são tomadas, seja no legislativo, seja do executivo, ou seja a do judiciário. E o que o judiciário, o STF, a Lava Jato e muito do judiciário embarcou nessa sede de justiça compreensível, de falar, olha, nós precisamos acabar com a impunidade do país, foi jogar um pouco para escanteio o devido processo legal. E só meia dúzia de advogados falando, é complicado, isso não pode. Mas a gente perdeu isso aí. A maioria das pessoas, acho que imaginam que isso é uma firulinha, foi papo de advogado, mas é um pilar central. As regrinhas do procedimento importam demais, Francisco. Eu concordo, professor Gleiser, e tem uma lembrança que sempre é feita pelos advogados, que eles dizem o devido processo legal ele ganha uma importância muito grande quando a vítima da injustiça é você, né? Quando é o outro, muitas vezes você a negligencia. Mas mudando um pouco o ângulo, mas permanecendo nessa questão do Supremo, eu queria conhecer a opinião do senhor a respeito do denominado protagonismo ou até uma certa presença excessiva dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores no debate político ou no debate mais comezinho das coisas, mesmo que seja o debate jurídico. Hoje, a própria televisão do Senado, a TV Justiça, mostra os julgamentos no plenário, por exemplo. A pergunta é, esta publicidade do Judiciário e do Supremo em especial não facilita esse protagonismo ou não o estimula? Acho que essa é uma pergunta certeira. Vai numa questão central que tem a ver com o que está causando, né, juiz, magistrado, são pessoas que tiveram por muitos anos esse perfil recatado, fora da mídia, que não cria escândalo, que não cria briga, era conciliador, e isso mudou. O que mudou? Né? E parece que existe algo na questão da publicidade. E é um tema que acho que merece nuances. Né? Acho que, expondo a minha percepção, o papel que os ministros do STF, magistrados em geral, têm na mídia, tomou um rumo equivocado. Muitas vezes, quando a gente fala em exposição dos ministros do Supremo, as pessoas pensam numa via de mão única, né? Imaginam só que é a opinião pública influenciando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, eles também usam a mídia para colocar as pautas que eles querem, às vezes para resolver uma disputa interna. Em 2018, quando a ministra Carmen Lúcia não queria pautar a prisão em segunda instância, e a maior parte dos ministros queria que isso fosse votado, mesmo tendo possibilidade de reversão do entendimento e a soltura do ex-presidente Lula, ocorreu ao longo de 2 semanas uma briga dos ministros pela mídia, em que um jogava para sua fonte dizendo vai ter uma reunião, e a outra dizia para outra fonte, melou a reunião. E eles iam fazendo essas pressões. Então, a relação deles com a mídia, seja para fazer análise de conjuntura política, comentar casos futuros, é um equívoco. A TV Justiça, eu acho que é um pouco mais ambíguo, porque ela nos deu
uma transparência, uma controlabilidade enorme, né? Nós podemos discutir exatamente o que foi discutido, o que foi decidido, como foi decidido, ao invés de ter uma sensação de a portas fechadas, de mancomunação para o nosso ambiente. Eu acho que esse tipo de transparência faz bem. E, de alguma maneira, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Como que a gente faz para aperfeiçoar e tirar os problemas? Eu acho que é um debate urgente. Outro dia, conversando com um constitucionalista, ele disse, tira a imagem e mantém o som. Você tem transparência, mas não tem uma coisa, às vezes, que parece até um show. Mas eu também queria explorar a questão do Supremo Tribunal Federal do ponto de vista do business. Como é que o senhor verifica, como é que o senhor vê os temas do mercado financeiro, os temas do setor privado brasileiro, que muitas vezes ficam estacionados à espera de uma decisão do Supremo Tribunal? Por exemplo, atualmente temos aí uma decisão importantíssima do PIS/COFINS, né? Que precisa ser decidida há algum tempo, está pendente. Como é que o senhor verifica o papel do Supremo perante esses temas de natureza econômica e financeira? Bom, eu acho que existe um cenário que para mim é mais claro e outro que é um pouco mais nebuloso. Eu acho que o Supremo, de um modo geral, e esse Supremo também, eles tendem a ser, no coletivo, nas decisões colegiadas, favoráveis aos projetos econômicos que o governo diz encampar. Digamos que a agenda liberal tem uma boa aceitação entre a maioria dos ministros do STF. Tanto que a PEC do teto de gastos, por exemplo, a reforma da Previdência, não enfrentaram nenhum tipo de dificuldade no tribunal. E os ministros acho que já se mostraram, por meio de várias manifestações, super dispostos a serem parceiros e encampar as tentativas de solução para a crise fiscal do país, para esses grandes projetos sistemáticos. Tá? Podem fazer uma correção aqui e outra ali, mas o tribunal se mostrou já absolutamente disposto a isso e não quis fazer, isso eu acho que será muito importante, ao longo desses últimos anos, nenhum controle sobre a política econômica do governo Bolsonaro, por exemplo. Os enfrentamentos e os embates do governo no tribunal nunca foram dessa dimensão. Por um ano, quase não existiram. O que tinha era o inquérito das fake news, que nem governo é. E daí, onde teve muita essa inflexão foi na questão da pandemia. Agora, você tem esses outros casos que vão juntando, onde para mim é nebuloso, esses casos que são essa somatória de demandas individuais, que quando chega no Supremo e ao longo de muitos anos, você começa a ter um dos lados vai ganhar muito dinheiro e vai perder muito dinheiro. E nisso a atuação do tribunal é muito errática, não tem uma definição, não tem uma direção definida, varia muito de quem é o relator, como está sendo julgado o ambiente, da pauta. Então, ali é muito nebuloso. Mas, em relação aos projetos do governo, eu vejo um ambiente muito amigável. Professor, uma outra questão. O senhor que está na academia, ou seja, exerce um espírito crítico em relação aos temas do Supremo, como é que o senhor verifica a questão do mandato? O senhor é a favor de um mandato temporal, ou seja, específico para os ministros do Supremo? O senhor acha que a idade de 75 anos é adequada para que eles se retirem do tribunal? Como é que o senhor vê essas questões mais institucionais? Talvez tornar a corte com temas muito mais voltados para temas constitucionais? Ou seja, institucionalmente, que reformas que o senhor propugnaria, olhando com esse olhar acadêmico e crítico que eu sei que o senhor tem? Bom, Francisco, você adiantou uma das pautas importantes, que é não só o enxugamento, mas a racionalização do sistema de foro privilegiado. A quantidade de autoridades com foro privilegiado é enorme pela Constituição, e mesmo os ajustes que o Supremo fez sobre quem vai ter, em que circunstâncias, ainda deixam muitas dúvidas. Uma racionalização desse sistema é uma demanda. A outra tem a ver com a composição e mandato. As pessoas, do modo geral, caem no senso comum, a ideia de que tem algo profundamente errado com o sistema de nomeação,
e a ideia da vitalicidade. Eu não teria nenhum problema com a instituição do mandato, desde que fossem tomados alguns cuidados. Porque você tem que olhar que tipo de incentivo, que tipo de desestímulo você quer criar. Você não quer um ministro que tome decisões de olho com qual vai ser a carreira dele depois da aposentadoria. A ideia da vitalicidade é um pouco essa, né? Você entrou aqui, você fica aqui até o final, apesar de você ter alguns ministros que saíram e puderam exercer carreiras, inclusive políticas, depois que saíram do Supremo. Então, acho que ter uma regra importante de quarentena definitiva seria importante para a ideia de mandato. Olha, você saiu do Supremo, você é poderoso demais. Você não pode mais entrar no jogo. Seja auxiliando no escritório, vai viver da palestra, virar professor, que é uma coisa inofensiva, mas... Que é bastante digno, né? Muito digno, mas você não quer essa pessoa no espaço da disputa política. Ela é muito poderosa. Então, você tem que ter uma boa regra de quarentena. Você precisa ter regras melhores de quarentena prévia. Quem que vai entrar? E acho que muitas vezes falam, poxa, a nomeação presidencial é um problema. E aqui eu gostaria de colocar a minha percepção de que o problema não é a nomeação presidencial. As pessoas, às vezes, se encantam com a ideia de que se nós tivermos uma nomeação feita pelo próprio judiciário, pelo Ministério Público, ou por qualquer outra carreira, não haverá política. A política vai sumir. E isso é uma visão ingênua. A política existe em todos esses ambientes corporativos. O que me parece que nós precisamos mais nesse processo é de mais transparência e, ironicamente, de mais política. O presidente poderia ter uma lista tríplice em que ele diz quem ele está considerando, essas pessoas passam para o escrutínio público, ele reafirma o comprometimento com uma dessas, porque hoje é tudo no bastidor. O processo de nomeação acontece antes do nome ser publicizado. O nome já é cogitado, aceito no Senado, a sabatina acontece fora da sabatina e ninguém sabe o que está acontecendo. Um processo mais público, mais institucionalizado, seria melhor para todos nós e tiraria essas dúvidas, essas acusações. Nós precisamos saber quem está sendo cogitado, porque tem que dar tempo de investigar quem que é o fulano. Vai fulano de tal para o STF, e ninguém sabe quem que é, 15 dias depois toma posse. Essa é uma situação de precariedade, de má qualidade do ambiente democrático. Enquanto isso, vai parar todo tipo de suspeita sobre o STF. E essa suspeita acaba com o tribunal no longo prazo. E como é que o senhor vê a questão da diversidade no Supremo Tribunal Federal, ou nos tribunais em geral? Porque hoje há uma certa tendência de haver uma representatividade por raça, a questão das mulheres, a presença feminina, ou a presença de certas minorias, ou quem as represente, e assim por diante. O senhor acha que a diversidade é mais favorável ou também é um risco ao exercício da jurisdição e das funções do judiciário? Como é que o senhor vê essa questão? Me parece que a diversidade é uma etapa importante, não só de representatividade, né, mas de pluralismo. Porque quando a gente fala do judiciário, a gente não está falando de pessoas que representam umas outras no sentido político, no sentido de que um juiz negro vai agir melhor para a população negra, uma juíza vai agir melhor para as mulheres, às vezes até o contrário que acontece. No entanto, você tem uma pluralidade de ideias. O nosso sistema é baseado na correção da pluralidade. É por isso que quando os processos vão andando, você quer mais gente discutindo. Passa de um juiz para 3, para 5, para 11, porque você imagina que se eu tiver mais pessoas discutindo coisas que são tão controversas, eu consigo achar um meio termo melhor. Agora, se são 11 pessoas que pensam igual, podia ser muito bem ser um. Então, eu acho que a ideia da pluralidade no judiciário tem a ver com você ganhar mais complexidade. Você tem mais histórias de vida, todo tipo de passado, e isso ajuda para ter uma melhor qualidade das decisões. Porque senão você se estabiliza numa perspectiva e num viés que eventualmente não é saudável, que não acompanha mudanças, que não enxerga complexidades e nuances, e o órgão fica capturado por uma perspectiva. E o que é ótimo para quando ele é capturado pela sua perspectiva, mas quando ele não é a sua perspectiva, tenta desmontar a máquina, você não consegue. Então a pluralidade é uma segurança de porosidade e de mais qualidade. É uma ideia aristotélica essa, a sabedoria das multidões. Isso aí vem com a gente de muito tempo, às vezes parece que é uma grande invenção contemporânea,
mas a ideia de uma sabedoria feita por uma multidão heterogênea é antiga, né? Então, nessa aí eu fico do lado do Aristóteles, que nunca é uma má companhia. Sempre é bom estar ao lado da Grécia clássica. Eu gostaria de, encaminhando aqui a nossa entrevista para o final, perguntar para o senhor o seguinte: quais são os temas que o senhor acha que vão mexer mais com a relação da sociedade com o Supremo Tribunal Federal nos próximos 2 anos? Olha, isso é muito difícil porque depende de um fator crucial, que é o projeto do governo, de alguma maneira. E, para mim, é uma grande incógnita, né? Porque o STF ele é reativo, né? Precisa ter uma novidade, uma nova lei, uma nova política pública estabelecida, um novo ato administrativo, ele ser questionado e os ministros julgarem. Então, você precisa ter esses novos atos e ter essa disponibilidade dos ministros de colocar em julgamento. E daí ter o desgaste. Só que, para mim, não é claro qual é, de fato, o projeto do governo, né? Me parece que, em breve, nós saberemos se essa segunda metade do mandato do Bolsonaro vai ser também uma grande inflexão e uma relação renovada com o Congresso, onde ele estabelece uma base partidária junto com o Centrão e consegue articular um projeto de governo, ou se é mais do mesmo. Me impressiona muito como as pessoas percebem. Vi o ótimo programa que você gravou com Bolívar, e me impressiona muito, às vezes, como as pessoas falam assim: não, agora o candidato do governo foi eleito. O Maia já foi o candidato do governo, ele não foi eleito como oposição. Então, e o que você viu nesse período foi que nós não temos certeza, ou eu não tenho certeza, se o presidente não queria fazer a coalizão, ou se ele não conseguiu fazer. E ele está tendo uma nova chance de fazer agora o que ele não pôde fazer antes. Existe a possibilidade do presidente não querer, existe uma parte importante de como ele se relaciona com o seu eleitorado, que depende da polarização constante. E numa dessas sempre sobra para o Congresso, sobra para a imprensa, sobra para o Judiciário e sobra para o Congresso. Pode sobrar para o Centrão. Muitos aliados dele, de início do governo, tiveram a confiança traída, por assim dizer, foram jogados aí na fogueira. Então pode ser que essa estabilidade com o Centrão vá embora logo e não saiam esses grandes projetos do governo. E nisso a polarização com o Supremo fica sendo fabricada quando o próprio Supremo for controlar ou a base do presidente ou o próprio presidente, com a investigação que ainda está em andamento, com a acusação que fez o ministro Sérgio Moro de interferir na autonomia da Polícia Federal. Isso aí pode ser que seja um grande problema e que vá manter mobilizada a base eleitoral do presidente contra o tribunal. E pode vir muita atenção para uma situação como essa. Professor Rubens Gleiser, é sempre um prazer ouvi-lo. O senhor é claro, traz uma visão crítica sobre os temas que se debruça, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, e acho que é uma contribuição também jovial no já envelhecido meio jurídico brasileiro. Então, fico muito feliz em conversar aqui com o senhor aqui no Na Real. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa, que foi certamente uma honra. Eu agradeço demais, é uma grande oportunidade, admiro muito o programa e espero que tenha sido uma boa experiência para todos que acompanham. Muito obrigado. Hoje tivemos a oportunidade de conversar com o professor Rubens Gleiser. Agradeço mais uma vez a ele e pela sua contribuição no debate brasileiro. Na próxima semana retornaremos com Política, Direito e Economia na Real e trataremos das perspectivas da economia à luz do atual momento do país. Aqui o espaço é democrático e construtivo. Debater, construir. Muito obrigado.